Deus dá ordens aos seus anjos ao seu respeito. A mais poderosa oração do Salmo 91. Você sabia que existe um versículo na Bíblia que afirma que Deus pode dar uma ordem aos seus anjos especificamente a seu respeito? Não é uma promessa feita apenas para grandes homens da Bíblia. Não é uma promessa reservada para profetas. É uma promessa para todo aquele que decide fazer do Senhor o seu refúgio. Mas existe um detalhe nesse versículo que poucas pessoas percebem. E esse detalhe pode mudar completamente a forma como você enfrenta o medo, a ansiedade e as batalhas da vida. Nos próximos minutos, vamos descobrir juntos por que milhões de cristãos recorrem ao Salmo 91 quando precisam de proteção, paz e esperança. E no final desta oração, vamos apresentar diante de Deus a sua vida, a sua família e tudo aquilo que hoje preocupa o seu coração. Então permaneça comigo até o fim. Talvez esta não seja apenas mais uma oração. Talvez Deus tenha preparado este momento para lembrar você de que nunca caminhou sozinho. Respire profundamente. Se puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Esqueça por alguns minutos tudo aquilo que ficou para trás neste dia. As preocupações, as notícias, os problemas, as contas, as dores, as incertezas. Deixe que tudo isso fique em silêncio por alguns instantes, porque agora existe apenas você e Deus. Talvez ninguém saiba o que realmente está acontecendo dentro do seu coração. Talvez você tenha aprendido a sorrir para as pessoas, mesmo carregando um peso enorme por dentro. Talvez você esteja preocupado com a saúde, com um exame, com alguém da sua família. Talvez esteja lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra noites mal dormidas. Ou talvez você simplesmente esteja cansado de ser forte o tempo todo. Mas existe algo que Deus deseja lembrar ao seu coração neste exato momento. Você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo quando ninguém percebeu as suas lágrimas, Deus viu. Mesmo quando você orou em silêncio e achou que o céu estava distante, Deus ouviu. Mesmo quando tudo parecia perdido, Ele permaneceu ao seu lado. E hoje, antes mesmo de começarmos esta oração, quero convidar você a fazer um pequeno ato de fé. Se esta mensagem encontrou o seu coração no momento certo, escreva nos comentários apenas esta frase: meu refúgio. Essa será a sua declaração de confiança diante de Deus. E enquanto você escreve ou apenas repete essas palavras em seu coração, lembre-se do que diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Perceba que a Bíblia não diz apenas que Deus protege. Ela diz que existe um lugar espiritual onde a alma encontra descanso. Esse lugar não é uma cidade, não é um templo, não é uma montanha. Esse lugar é a presença de Deus. E é exatamente para esse lugar que vamos caminhar juntos agora. Durante os próximos minutos, permita que cada palavra desta oração encontre espaço dentro do seu coração. Não tenha pressa. Não se preocupe com o relógio. Apenas permaneça. Porque hoje nós vamos meditar na promessa do Salmo 91. Vamos compreender por que Deus dá ordens aos seus anjos para guardar aqueles que confiam nele. E, acima de tudo, vamos entregar diante do Senhor tudo aquilo que tem roubado a sua paz. Prepare o seu coração, porque a presença de Deus já está neste momento. E talvez esta seja exatamente a oração que você precisava ouvir hoje. Agora eu quero convidar você a imaginar uma cena. Imagine uma criança caminhando de mãos dadas com o pai por uma estrada desconhecida. Ela não sabe para onde está indo, não conhece o caminho, não sabe o que existe depois da próxima curva, mas continua caminhando. Sabe por quê? Porque ela confia em quem está segurando a sua mão. É exatamente isso que Deus deseja ensinar através do Salmo 91. A verdadeira paz não nasce quando todas as respostas aparecem. Ela nasce quando aprendemos a confiar em quem conhece todas as respostas. Talvez hoje você esteja olhando para o futuro com medo. Talvez exista uma decisão importante para tomar. Talvez você esteja esperando o resultado de um exame. Talvez esteja preocupado com um filho, com uma filha, com um neto. Ou talvez exista uma batalha acontecendo dentro da sua própria casa. E quanto mais você tenta resolver tudo sozinho,
mais cansado o seu coração fica. Mas ouça com atenção. Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso da sua vida. Foi por isso que Ele nos deixou uma promessa tão poderosa nas Escrituras. Uma promessa que atravessou gerações. Uma promessa que sustentou homens e mulheres de fé em momentos de perseguição, de enfermidade, de perdas e de grandes desafios. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito. Ele é uma declaração de confiança. É como se Deus dissesse a cada um de nós: quando você decidir fazer de mim o seu refúgio, eu cuidarei do que você não consegue controlar. Perceba como isso muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida. Nós passamos tanto tempo tentando controlar o amanhã, tentando prever o futuro, tentando impedir que coisas ruins aconteçam, que acabamos esquecendo de descansar na presença daquele que já conhece o amanhã. Talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer hoje. Antes de mudar as circunstâncias, Ele deseja mudar o seu coração. Porque quando o coração encontra paz, a esperança volta a florescer. E quando a esperança floresce, a fé cresce. Existe um detalhe muito bonito no início do Salmo 91. Ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Observe a palavra habita. A Bíblia não diz aquele que visita. Não diz aquele que aparece de vez em quando. Não diz aquele que lembra de Deus apenas quando enfrenta problemas. Ela diz aquele que habita. Habitar significa permanecer. Significa construir um relacionamento. Significa fazer da presença de Deus o lugar onde a alma encontra descanso. Talvez hoje Deus esteja convidando você exatamente para isso. Não apenas buscar uma bênção, mas buscar a presença dele. Porque quem encontra a presença de Deus descobre algo extraordinário. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando surgem notícias inesperadas, mesmo quando o coração parece não encontrar respostas. E talvez você esteja pensando neste momento: mas eu já orei tantas vezes. Eu já pedi tanto a Deus. Será que Ele ainda está ouvindo? Se essa pergunta passou pelo seu coração, quero que você saiba de uma coisa: nenhuma oração feita com sinceridade se perde diante de Deus. Nem uma lágrima, nem um suspiro, nem aquele pedido silencioso que ninguém ouviu. O Senhor conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece o seu nome. Conhece as batalhas que você nunca contou para ninguém. Conhece as noites em que você perdeu o sono. Conhece os dias em que você precisou sorrir por fora enquanto chorava por dentro. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua olhando para você com amor. Existe um versículo do Salmo 91 que mudou a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Um versículo que revela como Deus cuida daqueles que fazem dele o seu refúgio. E é exatamente sobre essa promessa que vamos meditar no próximo momento. Respire profundamente mais uma vez. Acalme o seu coração, porque a palavra de Deus está prestes a revelar uma das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Existe um versículo no Salmo 91 que sempre chamou a atenção de homens e mulheres de fé ao longo da história. Talvez você já o tenha lido muitas vezes. Talvez até consiga recitá-lo de memória. Mas hoje eu quero convidar você a ouvi-lo como se fosse a primeira vez. A palavra de Deus declara: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pare por alguns segundos e reflita sobre essas palavras. A Bíblia não diz que Deus simplesmente espera que as coisas aconteçam. Ela também não diz que estamos abandonados à própria sorte. Ela revela algo extraordinário. O Senhor dá ordens. Ordens. Essa palavra muda completamente a forma como entendemos este versículo. Quando um rei dava uma ordem, ninguém podia ignorá-la. Quando um comandante dava uma ordem, seus soldados obedeciam. E a Bíblia afirma que o Deus Todo-Poderoso ordena aos seus anjos que guardem aqueles que colocam sua confiança nele. Que promessa maravilhosa! Mas existe outro detalhe que muitas vezes passa despercebido. O texto não diz apenas que Deus envia anjos, ele diz: a teu respeito. Percebe o quanto isso é pessoal? Não é uma promessa distante. Não é algo dirigido apenas a um povo no passado.
É uma promessa dirigida ao coração daqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. Talvez você tenha passado anos acreditando que Deus estava distante. Talvez as dificuldades tenham feito você pensar que estava sozinho. Mas a palavra de Deus revela exatamente o contrário. Enquanto você enfrenta suas batalhas, enquanto você ora em silêncio, enquanto tenta seguir em frente, mesmo quando as forças parecem acabar, o céu continua trabalhando. Mesmo quando os seus olhos não conseguem enxergar, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Deus permanece no controle. Pense por um instante em quantas vezes você chegou em casa sem saber do perigo que ficou para trás. Quantas situações poderiam ter terminado de outra maneira? Quantos livramentos aconteceram sem que você sequer percebesse? Talvez um atraso que naquele momento pareceu um problema tenha sido justamente a forma como Deus o protegeu. Talvez uma porta que se fechou tenha evitado uma dor ainda maior. Talvez um caminho diferente tenha sido conduzido pelas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Nós costumamos agradecer apenas pelas bênçãos que conseguimos enxergar. Mas e aquelas que nunca percebemos? E os perigos que Deus afastou? E as enfermidades das quais fomos preservados? E os acidentes que nunca aconteceram? E as palavras que Deus impediu que fossem ditas? E as decisões erradas que Ele nos fez reconsiderar? Quem pode medir quantas vezes a misericórdia do Senhor nos alcançou antes mesmo de percebermos que precisávamos dela? Talvez seja impossível saber. Mas existe algo que podemos ter absoluta certeza. Nada escapa ao olhar de Deus. Nada surpreende o Senhor. Ele conhece cada passo da nossa caminhada. Conhece cada lágrima escondida. Conhece cada oração feita em silêncio. Conhece até mesmo aqueles medos que nunca tivemos coragem de contar para ninguém. E ainda assim, ele continua dizendo: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Que Deus maravilhoso é esse, que conhece nossas fraquezas, mas escolhe nos cercar com seu cuidado, que conhece nossas limitações, mas continua sustentando cada um dos nossos passos. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha que parece grande demais. Talvez exista uma notícia que abalou sua esperança. Talvez você esteja cansado de lutar. Se esse é o seu caso, quero pedir que neste momento não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho da promessa. Porque a promessa não depende da força que você possui. Ela depende da fidelidade daquele que a fez. E Deus nunca deixou de cumprir uma única de suas promessas. Por isso, antes de continuarmos nossa oração, eu gostaria que você guardasse apenas uma verdade no seu coração. Você pode não ver os anjos, você pode não compreender tudo o que Deus está fazendo neste momento, mas a ausência daquilo que os seus olhos enxergam nunca significa a ausência da presença de Deus. O Senhor continua trabalhando, continua protegendo, continua guiando, continua cuidando. E daqui a pouco, quando colocarmos nossa vida diante dele em oração, faremos isso com a confiança de quem sabe que está falando com um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que continua dando ordens aos seus anjos a respeito daqueles que fazem do Senhor o seu esconderijo. Respire profundamente. Acalme o seu coração, porque agora chegou o momento de abrir completamente a sua alma diante de Deus. A oração que faremos a seguir não será apenas um conjunto de palavras. Será um encontro entre um pai amoroso e um filho que decidiu descansar sob a sombra do Onipotente. Neste momento, eu quero convidar você a fazer algo muito especial. Não apenas ouvir o Salmo 91, mas entrar nele. Imagine que por alguns instantes, todas as preocupações da sua vida ficaram do lado de fora. Imagine que você encontrou um lugar onde o medo não consegue entrar. Um lugar onde a ansiedade perde a força. Um lugar onde o coração finalmente encontra descanso. É exatamente esse lugar que a Bíblia chama de o esconderijo do Altíssimo. Talvez você nunca tenha percebido isso. O Salmo 91 não começa falando de milagres. Não começa falando de anjos. Não começa falando de livramentos. Ele começa falando de um lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus poderia ter usado muitas palavras, mas escolheu falar de um esconderijo, porque um esconderijo existe para proteger, existe para acolher,
Existe para guardar aquilo que é precioso. E isso significa que você nunca foi apenas mais uma pessoa entre milhões. Você é alguém que Deus conhece pelo nome. Alguém que Ele ama. Alguém que Ele deseja proteger. Talvez durante muito tempo você tenha procurado segurança em muitas coisas. No trabalho, no dinheiro, nas pessoas, na experiência. Mas todos nós descobrimos que existem tempestades que nada disso consegue impedir. Existem noites em que o dinheiro não compra paz. Existem dias em que nenhuma resposta humana consegue aliviar a dor do coração. Existem momentos em que até as palavras de quem nos ama parecem insuficientes. É justamente nesses momentos que Deus nos faz um convite. Venha para perto de mim. Não para fugir da realidade, mas para enfrentá-la sabendo que você não está sozinho. A palavra de Deus continua dizendo: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Que imagem maravilhosa! Deus não é apresentado como alguém distante. Ele é apresentado como um pai que protege, que cobre, que guarda, que acolhe. Talvez hoje você esteja precisando exatamente disso. Não de mais respostas, mas da presença de Deus. Porque existem dores que somente a presença do Senhor consegue aliviar. Existem medos que desaparecem quando lembramos que Deus continua no controle. Agora permita que essas palavras encontrem um lugar dentro do seu coração. Quando a Bíblia diz que Deus é o seu refúgio, ela está dizendo que você pode descansar. Quando diz que Ele é a sua fortaleza, ela está dizendo que você não precisa enfrentar tudo com as suas próprias forças. Quando afirma que Deus dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, ela está dizendo que o céu continua atento à sua caminhada. Talvez você não consiga explicar tudo o que está vivendo. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez você tenha chorado em silêncio durante esta semana. Talvez tenha dobrado os joelhos sem encontrar forças para dizer uma única palavra. Mas existe uma certeza que nunca muda. O Senhor permanece fiel. Enquanto o mundo muda, Deus permanece o mesmo. Enquanto as circunstâncias mudam, as promessas do Senhor permanecem firmes. Enquanto os dias passam, o amor de Deus continua alcançando aqueles que confiam nele. Pense por um instante em quantas vezes Deus já cuidou de você sem que você percebesse. Quantos livramentos aconteceram sem que seus olhos pudessem enxergar. Quantas portas se fecharam porque o Senhor estava protegendo o seu futuro. Quantas vezes um atraso evitou um problema maior. Quantas vezes você chegou em casa em segurança sem imaginar que Deus já havia ordenado seus anjos ao seu respeito. Talvez você nunca saiba quantas vezes foi protegido. Mas pode descansar na certeza de que Deus nunca deixou de cuidar de você. Por isso, neste instante, faça algo simples. Abra o seu coração. Não tente esconder de Deus aquilo que Ele já conhece. Entregue a Ele o medo, a ansiedade, a preocupação. Entregue o nome daquela pessoa por quem você tanto tem orado. Entregue também os sonhos que parecem distantes, as respostas que ainda não chegaram. As lágrimas que ninguém viu, porque antes mesmo de começarmos nossa oração, Deus já conhece cada detalhe daquilo que está dentro do seu coração. E talvez, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo esteja fortalecendo a sua fé. Talvez ele esteja trazendo paz onde existia inquietação, esperança onde existia desânimo, confiança onde existia medo. Porque muitas vezes Deus não muda imediatamente as circunstâncias. Primeiro, Ele fortalece o coração. E um coração fortalecido pela presença do Senhor consegue atravessar tempestades que antes pareciam impossíveis. Respire profundamente mais uma vez. Permaneça na presença de Deus, porque agora vamos abrir o nosso coração diante daquele que conhece o seu passado, sustenta o seu presente e já preparou o seu amanhã. Chegou o momento de falar com Deus. Se você puder, feche os seus olhos, respire profundamente mais uma vez. Não importa onde você esteja neste momento. Na sua casa, no seu quarto, no hospital, no trabalho, dentro de um carro, ou talvez ouvindo esta oração antes de dormir. O Senhor está aí com você. Ele conhece este lugar, conhece este momento e, acima de tudo, conhece o seu coração. Vamos orar.
Pai amado, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti neste momento com humildade e confiança. Não porque sejamos perfeitos, não porque mereçamos alguma coisa, mas porque a Tua palavra nos ensina que podemos nos achegar ao Teu trono com confiança, sabendo que encontramos misericórdia e graça no tempo oportuno. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo desta oração começar, o Senhor já conhecia cada pessoa que estaria aqui. O Senhor conhece o nome de cada homem, de cada mulher, de cada idoso, de cada jovem. O Senhor conhece cada família representada neste momento. Conhece também aqueles que chegaram até este vídeo carregando um peso que ninguém mais conhece. Obrigado porque o Senhor nunca ignora uma oração feita com sinceridade. Neste momento, Pai, nós entregamos diante de Ti todas as preocupações que ocupam o nosso coração. Entregamos os medos que têm tirado o nosso sono, as notícias que nos assustaram, os diagnósticos que nos deixaram preocupados, as portas que se fecharam, as respostas que ainda não chegaram, as lágrimas derramadas em silêncio. Nada disso está escondido diante dos Teus olhos. Senhor, muitas vezes tentamos carregar tudo sozinhos. Tentamos resolver aquilo que está além das nossas forças. Tentamos controlar situações que pertencem somente ao Senhor. E isso nos cansa, nos desgasta, rouba a nossa paz. Mas hoje escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Pai, assim como diz o Salmo 91, queremos habitar no Teu esconderijo, queremos permanecer debaixo das Tuas asas, queremos descansar na sombra do Onipotente. Que a Tua presença encha agora cada ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Que a paz do Senhor alcance este lar, que alcance este quarto, que alcance este hospital, que alcance esta família, que alcance este coração que tanto precisa de esperança. Se existe alguém ouvindo esta oração com o coração aflito, que receba agora o consolo do Espírito Santo. Se existe alguém vencido pelo medo, que encontre segurança na Tua palavra. Se existe alguém desanimado, que receba novo ânimo. Se existe alguém sem forças, que seja sustentado pelo Teu amor. Pai querido, há pessoas ouvindo esta oração que já não sabem mais o que fazer. Já tentaram de tudo, conversaram com tantas pessoas, buscaram tantas soluções, mas hoje elas apenas desejam descansar em Ti. E é exatamente por isso que colocamos diante do Senhor toda a nossa confiança, porque sabemos que nenhum problema é maior do que o Teu poder. Nenhuma enfermidade é maior do que a Tua misericórdia. Nenhuma noite escura é capaz de apagar a luz da Tua presença. Por isso, neste instante, acalma o nosso coração, silencia a nossa ansiedade, renova a nossa esperança, fortalece a nossa fé e prepara o nosso espírito para receber tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Nós oramos assim, confiando não nas nossas forças, mas na fidelidade daquele que nunca abandona os seus filhos. Pai amado, neste momento, nós nos apegamos à Tua promessa, não às nossas emoções, não às circunstâncias, não ao medo, mas àquilo que a Tua palavra declara. O Senhor nos disse: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E hoje nós escolhemos acreditar nessa promessa. Senhor, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que saíram de casa preocupadas. Talvez estejam enfrentando um problema que parece grande demais. Talvez carreguem um diagnóstico difícil. Talvez estejam sofrendo pela distância de um filho, pela enfermidade de um pai, pela perda de alguém que amam, pelas dificuldades financeiras, ou simplesmente por uma tristeza que nem conseguem explicar. Mas neste momento, nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para proteger Daniel, o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto, o mesmo Deus que fortaleceu Davi diante de Golias, e o mesmo Deus que continua cuidando dos seus filhos ainda hoje. Pai, colocamos diante de Ti cada família representada nesta oração.
Visita os lares. Leva paz onde existe conflito. Leva perdão onde existe mágoa. Leva reconciliação onde existe distância. Fortalece os casamentos, protege os filhos, abençoa os netos, guarda aqueles que estão viajando, conforta aqueles que choram e abraça aqueles que se sentem sozinhos. Senhor, nós também te pedimos por aqueles que lutam contra a ansiedade. Há pessoas que perderam o sono, que vivem preocupadas com o amanhã, que sentem o coração acelerado, que acordam durante a madrugada sem conseguir descansar. Pai, que a paz que excede todo entendimento visite agora essas vidas. Que todo pensamento de medo seja substituído pela confiança na tua palavra. Que toda inquietação encontre descanso na tua presença. Que toda angústia seja vencida pela certeza de que tu permaneces no controle. Também colocamos diante de ti aqueles que enfrentam enfermidades. Tu és o Deus da vida, o Deus da esperança, o Deus que fortalece. Pedimos que sustentes cada pessoa que está em tratamento, que consoles quem aguarda resultados de exames, que fortaleças os profissionais da saúde e que, acima de tudo, a tua vontade seja realizada com amor, misericórdia e sabedoria. Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos passos, livra-nos do mal, livra-nos das decisões precipitadas, livra-nos das armadilhas que não conseguimos enxergar. Livra-nos dos caminhos que nos afastam da tua vontade. Que os teus anjos estejam ao nosso redor, conforme a tua palavra promete. Não para que vivamos sem desafios, mas para que nunca enfrentemos os desafios longe da tua presença. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a esperar mesmo quando a resposta parece demorar. Ensina-nos a descansar mesmo quando o vento sopra forte. Porque sabemos que a nossa segurança não está nas circunstâncias. Está em ti. E enquanto estivermos escondidos em tua presença, nada poderá nos separar do teu amor. Recebe esta oração. Recebe a nossa confiança. Recebe a nossa gratidão e fortalece a nossa fé para continuarmos caminhando, um dia de cada vez, sempre debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, amém. Agora, não diga mais nenhuma palavra. Permaneça apenas na presença do Senhor. Respire lentamente. Inspire. Expire. Mais uma vez. Inspire. Expire. Talvez esta tenha sido a primeira vez, em muitos dias, que você conseguiu parar por alguns minutos para falar com Deus. E talvez, sem perceber, o Senhor já tenha começado a responder à oração que nasceu no seu coração. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem momentos em que Deus fala através da palavra. Existem momentos em que Ele fala através das circunstâncias. Mas existem momentos em que Deus fala no silêncio. Por isso, não tenha pressa de sair. Permaneça apenas mais alguns instantes. Não faça novos pedidos. Não tente encontrar respostas. Apenas descanse. Talvez o maior presente que Deus queira entregar hoje seja exatamente este: paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que o mundo não consegue oferecer. Aquela paz que somente Cristo pode colocar dentro do coração. Enquanto esta música continua, entregue tudo novamente ao Senhor. Seu passado, seu presente, seu futuro, sua família, sua saúde, seus sonhos, seus medos, seu coração. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, e hoje, você escolheu descansar. Antes de nos despedirmos, receba esta bênção baseada na palavra de Deus. Que o Senhor vá à sua frente e prepare o caminho por onde você andar. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e os seus pensamentos. Que o Espírito Santo fortaleça a sua fé nos dias bons e também nos dias difíceis. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Que Ele conceda sabedoria para cada decisão, esperança para cada novo amanhecer e descanso para o seu coração. Que os anjos do Senhor continuem guardando os seus caminhos conforme a vontade de Deus. Deus abençoe. Se inscreva no canal para abençoar mais vidas. Amém.